8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Bate-papo esportivo nesta terça-feira, 22. Alô, Antônio Carmo, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia especialmente a todos que nos acompanham aqui na Band Vale nesta terça-feira. Terça-feira de Copa Sul-Americana, o Vascão tem uma parada dura, dá até para tocar aquela musiquinha do filme, hein? Missão Impossível, Antônio Carmo. Quase isso. No futebol, né, Nicolini, a gente não pode dizer que tudo é impossível e nunca diga que você já viu tudo, né? Sim. Porque sempre verá as coisas novas acontecendo. Me lembra ao contrário, Nicolini, do Vasco ter goleado, quem foi, não, o Jorge Wilson, talvez? Acho que foi 4-0 no primeiro jogo em São Januário, né? E aí foi para o jogo da volta. O goleiro do Vasco era aquele paraguaio, acho que era o Martins Silva, e foi para o jogo da volta lá. Jorge Wilson é da Bolívia, né? E aí foi para o jogo da volta lá e já estava classificado, 4-0, né? Sossegado. Eu não sei que ano foi isso aí, talvez lá para 2020, por aí um pouquinho antes. E aí chegou lá e tomou 4-0. E aí foi para os pênaltis e classificou-se nos pênaltis, né? Então o Vasco tem que repetir o que fez de errado naquele ano de maneira certa hoje, né? Quando ganhou por 4-0 e depois perdeu por 4-0. Como perdeu por 4-0, no futebol, né, é muito difícil aí a gente vê uma reviravolta. A gente já viu aí de grandes jogos acontecendo, né? Um dos grandes jogos da história aí foi o do Barcelona contra a Roma, alguma coisa assim. Perdendo o PSG, né? Perdendo em casa, perdendo fora, por uma larga vantagem, depois recuperou. Mas não é fácil não, né, Nicolás? Até pelo porquê. O problema maior, Nicolás, é que o time do Vasco é feio de bola, viu? O time ruim. Esse é o problema. O problema não é o adversário, o problema é o Vasco. Não, é o Vasco. O Vasco tem um goleiro extraordinário, que não fosse ele, Léo Jardim, para mim, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro no momento. O Vasco teria tomado 7-8 lá, terça-feira passada, do Del Valle, no Equador. Então, vai que aconteça um milagre aí, né? Pode até, de repente, ganhar por 4-0, leva para os pênaltis. O problema realmente é confiar nesse time do Vasco aí, Nicolini, com jogadores muito limitados. O Vasco tem um elenco bastante fraco em termos de qualidade e tal. O elenco do Vasco judia do time, realmente. A torcida do Vasco vem sofrendo já há algum tempo aí, porque o Vasco não tem conseguido montar bons times para disputar aí bons campeonatos, né? Então, eu acho muito difícil também o Vasco conseguir tirar essa grande vantagem do Del Valle. Até porque, Nicolas, o Del Valle é um time bem qualificado, sabe jogar bola, é um time que tem crescido muito ao longo dos anos, foi campeão sul-americano, aquela coisa toda. Não vai ser fácil para o Vasco hoje, não. Tem que, sabe, fazer o máximo que pode, um pouco mais ainda. Se jogar tudo que pode, ainda vai ser difícil. Precisa de 5 gols de diferença para garantir a classificação. Com 4, leva a decisão para os pênaltis, meu querido Antônio Carmo. Missão dificílima para o time de São Januário. Haja bacalhau, hein? Torcida do Vasco hoje tem que chamar Pai Santana, tudo mais, Eurico Miranda, né? Todo mundo que possa lá trazer bons frutos, invocar bons frutos lá para o time do Vasco. Porque se depender de Lloyd Augusto, né? Se você depender de Lucas Piton, de Hugo Moura, de Rayhan, tem o Verratti também, né? Que é bom jogador, não podemos deixar de citar o atacante lá que tem feito seus gols pelo Vasco da Gama. O Felipe Coutinho não sabe se joga, se não joga. O Vasco tem alguns jogadores lá que você tem que pesquisar para saber de onde veio, porque, o que fez da vida, né? Tenho visto assim, sabe, né? O time do Vasco realmente bastante fraco, com muitas dificuldades aí, e o torcedor está sofrendo por causa disso. É isso. Olha, ontem eu mandei um abraço para o Cardoso, o grande narrador lá daqui de Taubaté.
do pessoal da Net Sports, ele falou, pô, tem o pessoal que trabalha comigo aqui que falou assim, pô, só abraço para você. Eu falei, não, a gente registra a audiência Opa, de todo mundo lá em Tremembé, na Indorama, além do Cardoso, a Carla, o Paulo e a Bruna. A Bruna, que segundo ele está fazendo aniversário hoje, os nossos parabéns e que seja com vitória, né, Antônio Carlos? exatamente. E mande o endereço da festa aí, que a gente é humilde e se convidado nós vamos. Parabéns a Bruna, abraço ao Cardoso e todo o pessoal. Além do Vasco, tem o Bahia, que tem um resultado melhor no primeiro jogo, mas que vai jogar fora de casa. Se o Vasco joga em São Januário, vai ter lá pelo menos uns 10 mil torcedores empurrando, 15 mil, empurrando o Vasco, talvez até mais. O Bahia vai jogar em Cali contra o América e precisa vencer no tempo normal para se classificar, Antônio Carmo. Um empate leva para os pênaltis, já que jogando na Arena Fonte Nova, o time não passou do 0-0. Dominou o jogo, teve chances de gol, finalizou muito mais naquela ocasião, semana passada, mas ficou no 0-0. O América veio aí do grupo do Corinthians, né? Na outra fase da Copa Sul-Americana, classificou-se em terceiro lugar no grupo e o Bahia acabou vindo como terceiro lugar da Copa Libertadores, por isso estão se enfrentando. Aí já está tudo igual, né, Nicolino? O América não é tão superior ao Bahia e, lógico, o Bahia agora como visitante deixa um pouco mais a bola com o América como mandante tem uma obrigação maior, joga em casa, a torcida vai apoiar, aquela coisa toda, mas o Bahia tem bola. O time do Rogério Ceni sabe jogar, é um time que teve uma pequena queda aí nessa volta aí depois da Copa do Mundo de Clubes, mas tem bola para conseguir essa classificação, até porque não precisa ganhar o jogo necessariamente. Se empatar, vai para os pênaltis, qualquer placar que seja. Vamos ver o que faz o Bahia aí, que eu acho que tem boas possibilidades de voltar classificado. Mas é claro, vai ter que jogar bola, né? O América em casa tem o apoio da torcida e tem essa vantagem aí de ser o mandante. É isso, meu querido Antônio Carmo. Parada também não é tão fácil. Eu ouvindo agora, cerca de meia hora atrás, na edição nacional de primeira hora, uma palavra do Rogério Ceni, falando assim, vamos colocar o melhor time que temos que ver como é que tá a rapaziada. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mesclar um pouco com o Campeonato Brasileiro. O Bahia não está voando no Campeonato Brasileiro, ele sabe da importância do Brasileirão também, e talvez não coloque aí todo mundo. Quem é dúvida, fica no banco, viu, Antônio Carmo? Eu falei até do Bahia do jogo, mas na verdade o Bahia ele ganhou do Atlético Mineiro na volta do Campeonato Brasileiro, né? Fez 2-1. Depois de empatar com a América de Cali, empatou com o Fortaleza, sábado lá em Fortaleza, 1-1. Esses 2 jogos aí de empates, mas no Brasileirão ele ganhou do Atlético Mineiro. Então, esperar agora para ver o que vai fazer nesse jogo de hoje. É um jogo importante, acho que para o Bahia, Nicolino, não consigo imaginar assim o torcedor baiano do Bahia falar, vai dar para a gente brigar por um título da Libertadores no ano que vem. Uma Copa Sul-Americana é muito mais viável para o Bahia, né? Chegar numa decisão. Interessante é que na Libertadores os brasileiros têm dominado os últimos 4 títulos todos de times brasileiros. Já 5 títulos, né? Já na Copa Sul-Americana, os brasileiros têm sofrido, né, Nicolino? Não têm conseguido aí grandes resultados. O ano passado o Cruzeiro perdeu, no outro ano o São Paulo, no outro ano o Fortaleza e por aí vai. Então, pode ser que esse ano seja aí um ano de recuperação. É isso. São os 2 brasileiros que jogam hoje, tem outros brasileiros que jogam durante a semana. Vamos ficar de olho no Atlético Mineiro, que deu umas trupicadas aí no Brasileiro, para o Bahia, para o Palmeiras, e pega o Bucaramanga em casa, já ganhou lá de 1-0. Não pode bobear. Caso não consiga a classificação, aí é crise nas alterosas, eu não tenho dúvida. Pode o Hulk estar jogando bem, mas tem que passar para a próxima fase. Eu acho que é o título que almeja o Atlético Mineiro neste semestre, viu, Antônio Carlos? E tem bola, hein, no mata-mata. Tem que melhorar. O Atlético fez uma partida muito ruim contra o Palmeiras domingo. O placar de 3-2 foi mentiroso, né? É que o Hulk fez 2 gols de falta lá extraordinários. Não fosse isso, o Atlético não perturbou a defesa do Palmeiras em nenhum momento. Não fosse os 2 gols de falta do Hulk, seria 3-0 para o Palmeiras e poderia ter sido mais, que o Palmeiras realmente dominou o jogo inteiro. Por isso até houve cobrança já, né? Da torcida do Atlético Mineiro. Na chegada do time lá, foram cobrar o Hulk, o Cuca, não, vocês ficam do lado aí, vão cobrar os outros aí que estão muito pezinho
de pé de alface aí, devagarzinho, né? Não estão fazendo nada, vão jogar bola. A torcida foi cobrar. O time do Atlético Mineiro não está gostando do atual momento, não. O Cuca também não está conseguindo fazer o time render. O Atlético ainda está no Campeonato Brasileiro, também não acredito que brigue pelo título. Tem Copa do Brasil e tem a Sul-Americana, onde eu concordo com você, é o caminho mais curto para se ganhar um campeonato. Ele que perdeu a Libertadores do ano passado para o Botafogo. Levantando um caneco sul-americano, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores para o ano que vem, seria uma conquista muito importante para o Cuca, que está lá no Atlético de Minas Gerais. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, meu querido Antônio Carmo. Hoje tem a abertura da penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Chegamos à 18ª rodada, tem rodada no meio de semana, Antônio Carmo. Agora é jogo atrás de jogo, meu amigo, que não para mais. Hoje, Operário e Atlético Goianiense, em Ponta Grossa, 7 da noite. O Atlético Paranaense recebe a Ferroviária na Liga Arena às 8. Se o Atlético não ganhar hoje, também é uma revolução lá, hein? O Atlético pega o Coritiba, que tomou a traulicada do Paysandu no fim de semana, e vai pegar o fraco Atlético, jogo que está marcado para Minas Gerais. E no campo do Oba, em Goiás, o Vila Nova recebe o CRB. 4 jogos hoje, amanhã continua a rodada e termina a quinta, Antônio Carmo. Dos jogos de hoje, você falou do Atlético fraco, mas ele ganhou os 2 últimos jogos fora de casa e saiu da zona de rebaixamento. Ele chegou a ser o último colocado e agora ele já pulou ali para o 13º lugar, está na frente do América. Ele ganhou do América Mineiro em Belo Horizonte, ganhou da Ferroviária em Araraquara, passou já. O Atlético deu uma subida aí no campeonato. O jogo de hoje não deve ser tranquilo para o Coritiba, não, que levou aquela pancada de 5-2 do Paysandu no Couto Pereira no último sábado. Vai precisar se recuperar. Atlético Paranaense Ferroviárias é um jogo de crise aí. O Atlético cobrado, jogadores dentro do próprio avião lá, por torcedores, aquela coisa toda, quando voltou do Rio de Janeiro após a derrota de virada para o Volta Redonda por 3-2. E a Ferroviária, 3 derrotas seguidas. O Vinícius Bergattin era até para ser dispensado ontem, não sei se a Ferroviária mudou de ideia, mas se não ganhar hoje, fatalmente vai dançar. A Ferroviária caiu de produção, mas assustadoramente chegou a estar no G8 e hoje já abre. Tem 18 pontos, assim como o Paysandu, como Volta Redonda, como o Botafogo, mas já está na zona de rebaixamento. Jogo complicadíssimo aí para os 2 times. No Operário, o Alex, novo técnico, que já está lá uns 5 jogos, não conseguiu fazer o time evoluir. De 5 jogos, só ganhou na estreia, depois acho que foram 2 empates, 2 derrotas, está mais na parte de baixo da tabela ali, olhando, né, com preocupação a zona de rebaixamento. Hoje é apenas o 15º colocado, está 1 ponto só acima da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense fica por ali também, né, um pouquinho acima, 22 pontos. Então são jogos sempre interessantes, esse Vila Nova e CRB. O Vila Nova, que o ano passado bateu na trave para subir, não subiu. O CRB, que esse ano chegou a ficar entre os 4 primeiros colocados, mas que também já teve uma queda aí, já está em 11º. Cada jogo, né, que passa o campeonato, Nicolini, cada rodada que vai embora, né, é um jogo a menos para o time fazer, e a necessidade da recuperação para quem está mais embaixo é grande. Quem está lá em cima tenta se manter, é a reta final do primeiro turno. É isso, mas a Série B, como a Série A, é corrida de fundo, Antônio Carmo, longa, de 38 rodadas, então dá para naufragar com 5 derrotas, 7 derrotas, e depois trazer 3 vitórias, 2 empates, volta, sai da zona do rebaixamento e vai. Isso acontece. Diferente da Série C, meu querido Antônio Carmo, que é turno único, né? São 19 rodadas e classificam os 8 primeiros. A gente já está indo para a 14ª rodada. Teve a 13ª no final de semana. Destaque para a goleada do Botafogo da Paraíba no Ituano, no Novelli Júnior. 3-0, Antônio Carmo. Não é normal. Algo acontece no reino da Babilônia. O Ituano não está bem. O ABC empatou com o Maringá 3-3. A Ponte Preta ganhou mais uma. Do Floresta 2-1. A Macaca está voando na Série C. O Londrina fez 2-0 no Itabaiano. O Confiança venceu o Tombense 3-2. O CSA empatou com o Figueirense 1-1. O São Bernardo conseguiu importante vitória fora de casa em Erechim contra o Ipiranga, 2-0 no Colosso da Lagoa. O Retrô também ganhou fora de casa do Brusque, 2-1. O Náutico
2-0 no líder Caxias e o Anápolis venceu o Guarani por 2-0. O Anápolis segue na zona do rebaixamento, o Guarani não conseguiu chegar na zona de classificação. Os 8 primeiros após 13 rodadas. Caxias, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo, Ipiranga, Náutico, Floresta e o Brusque, que tem a mesma pontuação do CSA e um ponto a mais que o Ituano, Antônio Carlos. Há umas 6 rodadas atrás, o Brusque era o líder do campeonato, né? Agora já é o 6º colocado. A vitória do São Bernardo foi a melhor de todas aí, porque ele ganhou do Ipiranga, o São Bernardo, fora de casa. Ele era o 5º colocado, o Ipiranga o 4º, trocaram de posição, né? O São Bernardo foi para 4º lugar. O São Bernardo que já esteve ali embaixo, tem uma subida boa na classificação. A Ponte Preta vai se mantendo, faz um campeonato aí regular. O Caxias também, a surpresa para mim dessa Série C, a Ponte Preta na vice-liderança. O Guarani ontem, Nicolino, conseguiu perder do Anápolis, né? Que era o lanterna, agora subiu para o 17º lugar. O Guarani também não se acerta lá com o Marcelo Fernandes, com Elano, ganha um jogo, nos últimos 5 jogos são 2 empates e 1 derrota, estava na 8ª colocação, já cai também aí. O Ituano, que já chegou a frequentar o G4 também, já está mais embaixo, nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória, e aí a Série C não tem tanto tempo, como você citou aí, de Série B, né? Só faltam 5 rodadas agora, 6 rodadas, são 19, né? Para se definir tudo aí e a gente conhecer os 8 times que vão. Porque a Série C, depois desta primeira fase, divide, né? 2 grupos de 4, turno e retorno, e os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B do ano que vem. Então, mas ainda tem ali o pessoal que está beirando o G8, né? Na briga, tem muita coisa. O Maringá despencou também, estava fazendo uma campanha muito sólida, mas nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, 3 derrotas, 2 empates, e aí complica. Aquilo que você falou, né? Às vezes um time é campeão da pontos corridos, e no meio do campeonato ele tem aquela barrigada, ele passa 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates. Será que daí recupera tudo de novo, vai e consegue ganhar? Agora, geralmente, quando um time vai ser campeão, você percebe que ele vai de uma maneira mais tranquila ao longo de todo o campeonato. Porque quando você tem muitos tropeços dentro do campeonato, fica mais difícil. É isso. E a Série D, Antônio Carmo, vai para a última rodada da primeira fase. E depois já começa mata-mata de ida e volta. São 14 rodadas, porque são grupos de 8 times na Série D, e aí ida e volta são 14 rodadas. Nós vamos para a 14ª rodada. Ó, a Portuguesa já classificada em primeiro lugar, né, recebe o Boa Vista no Canindé, sábado, 4 da tarde. Os jogos do grupo 6, que é o grupo da Portuguesa, serão todos sábado às 4 da tarde. O Água Santa vai jogar contra o Pouso Alegre, vale vaga. O Água Santa joga pelo empate, o Pouso Alegre manda lá no Manduzão, que você conhece muito bem. Antônio Carmo é o rei do doce de leite de Pouso Alegre. Então tá aí, né? Pouso Alegre e Água Santa se enfrentam, vale vaga direta. O Água Santa tem 1 ponto a mais que o Pouso Alegre. O Porto Vitória corre por fora nesse grupo, vai jogar contra o Nova Iguaçu, que já está fora, lá no Laranjão, e se ganhar, ver os 2 empatarem, pode ali beliscar no saldo de gols a vaga. Isso, é isso. Então, essa é a discussão do grupo 6. No grupo 7, Antônio Carmo. Não, se der empate de Água Santa e Pouso Alegre, e o Porto Vitória ganhar o jogo dele, entra o Porto Vitória, pelo saldo de gols. E hoje ele tem um saldo de 1, já é superior à Água Santa, ele vai aumentar. É isso. E no grupo 7, a Inter de Limeira, que está nadando de braçada. Aliás, acabei de ver uma reportagem aqui, o goleiro da Inter de Limeira é o Saulo 7-1. Para o Santista ele é conhecido mesmo. Assim. Faz tempo já. Saulo 7-1. 39 anos, está nos estertores da carreira e está 500 minutos sem tomar gol. Não sei quantos jogos que não toma gol. Né? Mas está no lugar dele, na Série D, né? Goleiro para isso. Boa sorte para o Saulo, que tomou 7 gols do Corinthians naquela tragédia do Santos e Corinthians em 2005. Por isso que o Santista chama ele de Saulo 7-1. Mas a Inter já está classificada com 30 pontos, 11 na frente do Goiatuba e do Cianorte, Antônio Carmo. Assim, de braçado, só tem uma derrota na competição. A Inter de Limeira vai pegar o Goiatuba numa festa no Major Levi Sobrinho Limeirão, também sábado,
4 da tarde. O Monte Azul já está fora, cumpre tabela contra o Itabirito, meu querido Antônio Carmo. O Monte Azul vai se dedicar à Copa Paulista agora, né? Que ele foi o campeão do ano passado, por isso está aí na Série D do Brasileiro deste ano, está jogando a Série D. A Inter de Limeira também está jogando a Copa Paulista, e com um time médio ali, misturando um pouco, uma campanha razoável. Vai bem a Inter de Limeira, grande campanha, se não me engano, é a melhor campanha de todos os grupos, viu, Nicolas? Com 30 pontos, a Inter de Limeira tem a melhor campanha de todos os times, dos 64 times que estão disputando a competição. Aí tudo isso depois, né, tem que ser confirmado na disputa do mata-mata. Ela vai pegar o segundo colocado do grupo 8, que pode ser o Barra, o São José do Rio Grande do Sul, o Joinville, o Marcílio Dias, a briga lá ainda está indefinida. Surgiu uma notícia interessante, Nicolino. O pessoal da Série D tem uma reunião com a CBF no dia 29, semana que vem, e para tratar realmente, eles querem uma verba maior agora da Série D aí esse ano. A primeira fase a CBF já pagou todo mundo, acho que era 50 mil por jogo, 100 mil por jogo, já foi pago para todo mundo, e aí eles querem um aumento aí na segunda fase, um prêmio maior. E tem uma discussão da instalação da Série E no Campeonato Brasileiro. O presidente do CSA, não é o CSA, o Ásia Arapiraca, ele diz o seguinte: na Série D hoje, Nicolino, todo mundo entra rebaixado, porque só os 4 primeiros é que sobem e os outros 60 não sabem se vão jogar a Série D de novo no ano seguinte, porque eles dependem dos campeonatos estaduais. Então ele quer uma Série D de classificação, eles querem uma Série D com 32 clubes, e isso para 2027, porque o ano que vem não pode mexer. Então, por exemplo, ano que vem, os 32 primeiros colocados já se manteriam e fariam a Série D de 2027, que seria criada com 64 clubes. Ele entende que daria mais vagas, lógico, né, aumentar o número de participantes em todo o Brasil, para times terem condições de jogar, só que fica mais difícil. Hoje, você começa a busca pelo Brasileirão da Série A na Série D. Você vai para a quarta divisão. Tendo a Série E, você vai começar numa quinta divisão, um ano a mais que você vai ter que remar aí para subir. Mas também é uma chance que você tem de disputar o campeonato. Eu vejo do outro lado, você vai colocar assim, para uma Série E, talvez times da Série A2 do Campeonato Paulista, da Série A2 do Campeonato Carioca, você esvazia uma Copa Paulista da vida ainda mais, um torneio lá, sei lá como é que chama, torneio Caixa d'Água no Rio de Janeiro, Copa Sul, Copa etc. Paraná, e tal, porque esses Copa times Santa vão para a Catarina, Série E, entendeu, Antônio Carmo? E aí é o objetivo, e não é todo né? mundo que tem dois jogar times, que nem a Inter de Limeira, o Botafogo, estão com 2 O times, pessoal Monte está Azul. fazendo aí. Isso. Aí vai ter que ver o que vai acontecer. Agora, já há uma participação grande nesse sentido aí, Nicolino, de que isso seja aprovado. Mas é para 2027. As coisas têm que ser resolvidas esse ano, para ser já anunciado. Ano que vem vai ser assim, 2027. É um caminho que está sendo aberto aí. Se vai ser bom, não sei, aí vamos ter que ver depois. Para fechar, 2 histórias de paulistas. A lesão do Oscar do São Paulo. Ele voltou agora, já tinha ficado parado um tempão, estourou de novo, mais 2 meses parado. Né? Mostra-se, para mim, comprovadamente, um ex-atleta em atividade por conta física. Não consegue render. Começou bem no São Paulo, voltou bem no Campeonato Paulista, fez boas partidas, mas aí começou com os problemas de lesão, e é o problema de todo jogador dessa idade, bastante rodado, como é o Oscar, que começou muito cedo no Internacional de Porto Alegre, já titular de Série A com 17 anos, aí chega aos 33, complica, Antônio Carmo, 15 anos tomando pancada. Outra coisa, Corinthians, agora estão levantando os panos do Duílio, de não sei quem, conseguiu pagar lá uma grana para o Cuiabá para se livrar do transfer ban, mas estão falando até de remédio para homem. Antônio Carmo, onde foi parar o Corinthians, Antônio Carmo? Está uma bagunça. O pessoal precisa se arrumar internamente, porque isso reflete, você não tem a menor dúvida dentro de campo, aí o jogador olha e fala, já que lá está desse jeito, aqui então está largado, não sei o quê. O Corinthians precisa se resolver aí, precisa botar ordem na casa,
sabe? Não deixar ficar vazando todas essas informações, resolve internamente lá, acerta lá entre o ex-presidente, com o ex-diretor, com isso, com aquilo, coloca a casa em ordem primeiro lá, porque a coisa não está fácil lá pelos lados de Parque São Jorge. Do Oscar, Nicolini, começou no São Paulo, foi para o Inter, saiu meio bravo lá do São Paulo, aquela coisa toda, e depois, né, que ele foi para o futebol chinês, jogou a Copa do Mundo, 2014 pelo Brasil, foi ele que fez o gol da derrota para a Alemanha por 7-1 foi do Oscar. Ele depois foi jogar no futebol chinês, Nicolini. No futebol chinês, convenhamos, o nível de exigência é 10% do que se tem aqui no Brasil. Então o jogador lá deita e rola, joga menos, é mais tranquilo, o futebol é mais leve. E aí, quando volta, tem esse choque de realidade. O Renato Augusto passou por isso, teve um outro jogador aí que teve um problema também, e aí tá com o Oscar. Já se machucou, às vezes é um estiramento, às vezes é uma queda, às vezes é um problema aqui e ali, e fica mais difícil. O próprio Lucas Moura, né? Estava na Inglaterra, mas voltou. Quando lá o pessoal não quer manter um jogador de ponta, assim, né? Porque realmente já vê que não está rendendo tudo que pode. Já está machucado há tanto tempo, são problemas. O futebol brasileiro exige bem mais do pessoal que está acostumado aí a jogar em nível técnico, às vezes mais inferior, outras vezes no nível técnico melhor, mas não tem essa briga toda e não tem essa sequência de jogos que o futebol brasileiro exige do jogador. Você falou, está falado, quem sou eu para discutir, Antônio Carmo? Vamos nessa, excelente terça-feira, amanhã tem mais. A gente conversa. Um abraço, Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Agora 8h43 e vamos às atualizações das rodovias e estradas que cortam a nossa região.